Como criar esse efeito de levitação no After Effects usando algumas expressões bem simplesinhas. Essa aí é uma técnica muito fácil de fazer e foi inspirada no tutorial desse cara aqui, ó. Deixa eu ir lá te mostrar. Panther Vision. Ele fez esse tutorial com esse efeito, eu achei super bacana e resolvi fazer uma releitura. Então, como que funciona a minha releitura? Basicamente, é a mesma coisa que ele fez ali, né, ou seja, a gente vai pegar uma camada de texto e a gente vai colocar ela em 3D, e daí colocar 45 graus no X e mais 45 graus, no Z, para deixar ela nessa perspectiva aqui, e duplicar ela. Aqui já está duplicada a minha, né, ó, mas o que você faria é duplicar, a de baixo é preta, a de cima é branca. Posiciona onde achar melhor, aqui eu acho que está legal. E daí, a gente vai fazer algumas expressõezinhas aqui, tá? E para fazer essas expressões, eu vou deletar todos os efeitos que tem e fazer do zero. Então, recapitulando, a gente tem a camada em 3D aqui, só para dar essa perspectiva isométrica. Daí a gente tem duas camadas. A de cima tá branca, a de baixo tá preta. E o BG você coloca da cor que você quiser. Tem um efeito que é muito legal, que é esse que eu usei aqui, ó, o CC Smear. Certo? Você pode vir aqui, ó, em distorção e procurar por ele. Vai estar mais ou menos aqui. Talvez até outros efeitos funcionassem também de uma maneira bem interessante, tá? Mas eu usei o Smear para tentar simular aquele efeito lá. Como que funciona o CC Smear? Você vai ter um ponto de origem e um ponto de destino. E ele faz aquele efeito estilo Liquidify do Photoshop, sabe? Como se você passasse o dedo e fosse borrando tudo. Baseado no teu ponto de origem. E isso é legal porque, assim, ó, se você conseguisse sempre mover esses caras juntos, com apenas uma pequena distância entre um e o outro, você conseguiria fazer esse efeito de uma maneira bem legal. Como que a gente faz isso? Com expressões. Então, como que a gente vai fazer? Eu vou dar um Alt-clique nesse carinha aqui, ó, certo? Daí eu vou criar aqui uma variável. Hã, então, ele criou esse valor aqui, mas a gente nem precisa fazer isso. Eu vou tentar de uma maneira diferente. Vou colocar aqui, ó, minha uma variável var base é igual this property. Vamos ver se vai funcionar. Eu não fiz dessa maneira antes, tá? Mas eu acho que vai funcionar. E agora, vou colocar aqui, ó, base mais a outra variável, que vai ser o valor, vou chamar de distância. Vai ser 30 pixels, tá? A distância entre um e outro. Base mais, aqui eu vou ter que criar um array, porque a gente tem dois valores, a gente tem posição X e posição Y. E eu quero que esse valor aqui seja 30 pixels abaixo desse valor aqui. Então eu faço assim, ó, crio um array, tá? Dentro disso eu tenho que colocar dois valores separados por vírgula, certo? O valor de x vai ser zero e o valor de y vai ser menos 30. Ó, funcionou. Deixa eu ver onde é que está o meu valor de cima. Calma lá, tô mexendo no errado. Poxa, não deu certo, mas porque também eu fiz um erro bem bobinho aqui. Eu tentei aparentar ele nele mesmo, mas na verdade a gente precisa aparentar ele no valor de cima, tá? Então vou deletar tudo isso e vou só colocar aqui, ó, nesse carinha aqui, com o chicotinho mesmo. E agora, quando eu mexo esse cara de cima, vamos lá, esse carinha aqui de baixo, na verdade, ó. Quando eu mexo o cara de baixo, o de cima tá vindo junto. E era mais ou menos isso que eu queria, né? Bacana, já está funcionando. Claro, você pode configurar algumas coisas como o raio, né? Deixar um pouquinho maior o raio, enfim, vai depender do efeito que você quer. E esse carinha que eu estou arrastando, você viu que eu tive até dificuldade de selecionar ele, né? Ele só aparece quando o efeito está selecionado aqui. Isso é ruim. Então, eu vou fazer o seguinte, vou criar um nulo. Aqui eu vou usar o atalho, tá? Ctrl Alt Shift Y. E eu vou parentar esse cara aqui na posição do nulo, certo? Vou até chamar de controlador aqui, CT. Eu gosto desse nome que fica mais bonitinho. E agora, quando eu movo esse cara aqui, ele está movendo o efeito. E daí, claro, né, se tiver alguma coisa que você acha interessante,
ter mais controle, aqui na própria camada do CT você cria sliders. Então vem aqui, ó, Expression Control. Vou criar um Slider Control. Vou colocar 30 aqui já, porque é o valor que eu quero colocar aqui, ó. Vou vir aqui naquele primeiro valor que eu editei. Lembra que eu coloquei aqui a distância? 30. Então, ó, vou prender aqui com o cadeadinho, porque senão, quando eu seleciono outra camada, o efeito desaparece. Vou prender com o cadeadinho. Daí eu vou vir aqui neste valor aqui, ó, que tá 30. Vou usar o chicotinho. E daí, no lugar desse valor que eu tinha colocado o valor escrito, distância, vou colocar a variável agora. Desta maneira. E daí fica bacana porque a gente pode customizar isso. Ah, eu quero mais alto, quero um efeito diferente. Daí você consegue fazer direto aqui. Certo? Daí não precisa entrar na expressão. Esse efeito é muito legal e muito fácil. Eu adorei quando eu vi o tutorial do Panther Vision e quis dar uma leitura diferente. Espero que você tenha gostado. Se você gosta desse tipo de efeito aqui no After Effects, considere me seguir aqui no canal, porque você vai ter mais desse tipo de efeito, tá bom? Usando principalmente expressões aqui no After Effects, que é algo que eu gosto bastante. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Valeu, um abraço.